Abramos, irmãos, a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 5. Hoje nós estudaremos a partir do versículo de número 12. As últimas instruções transmitidas pelo apóstolo à igreja dispersa, à igreja perseguida daquela época. Nós entendemos também, sendo a palavra de Deus permanente, eterna e atual, que as mesmas exortações são também semelhantes àquelas que nós precisamos receber hoje, a igreja de hoje, dos dias de hoje. Então, a partir do versículo 12, eu peço a atenção dos irmãos até a leitura do versículo, a leitura bíblica do versículo 12 até o versículo 18. Então diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Nós chegamos à última sessão da carta de Tiago, a carta que ele escreveu à igreja dispersa, formada em sua grande maioria por judeus cristãos, judeus convertidos a Cristo. Devemos lembrar que Tiago ele foi pastor em Jerusalém, e durante muito tempo ele teve o cuidado e a responsabilidade de apacentar estes irmãos. Quando ele tratou do assunto anterior, ele disse aos irmãos que eles precisavam ser pacientes até a vinda do Senhor. Eles deveriam fortalecer o seu coração em meio à tribulação, tendo a clara certeza de que a vinda do Senhor, ela se aproximava. Então, eles não deveriam se queixar uns dos outros, para que não fossem alvo do julgamento divino, mas eles deveriam lembrar que porque o juiz está às portas, eles não deveriam perder a esperança. Certa vez Jesus falou a este respeito, quando ele se dirigiu aos discípulos, incluindo Tiago, que quando tudo aquilo que apontava para o fim, os sinais que deveriam acontecer, a violência se multiplicando, as guerras se avolumando, as catástrofes naturais cada vez mais frequentes, os cristãos não deveriam se desesperar. Eles deveriam ter a expectativa de que quando estas coisas acontecessem, o juiz estava às portas. Ou seja, Cristo Jesus estava chegando. Agora nós encontramos uma orientação a respeito do julgamento temerário que eles não deveriam fazer, julgamentos precipitados, e também uma palavra sobre o poder da oração, e qual o lugar da oração na vida do crente. Também ele vai somar com isto a orientação de como os crentes deveriam se portar em meio à tribulação, se estivessem sofrendo, se estivessem alegres e quando estivessem doentes. Uma realidade tão comum ainda hoje para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo continua sofrendo enquanto ela está caminhando neste mundo, enquanto ela está peregrinando até o reino celestial. A Igreja, ela se alegra enquanto caminha, enquanto peregrina, e a Igreja também adoece, os crentes adoecem, os crentes podem, em meio à tribulação, sofrer algum tipo de enfermidade. E, portanto, Tiago traz orientações
especiais, extremamente importantes também para nós hoje. Vamos começar então lendo o versículo de número 12, onde ele adverte, mais uma vez, nós percebemos a sua preocupação pastoral para que os crentes tivessem muito cuidado quando falassem e também quando fizessem juramentos e votos. Vejam só, versículo 12, vamos ler. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Mais uma vez, percebam, Tiago chama a atenção daqueles irmãos a se cuidarem, a terem um cuidado de não caírem em juízo quando então tivessem a oportunidade ou pudessem fazer juramentos e votos. Aqui nós precisamos mais uma vez lembrar o seguinte: Tiago está repetindo ou ele está transmitindo o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não condenou o juramento e o voto em si. Deus jurou por si mesmo na Escritura Sagrada. Jesus Cristo, quando foi chamado diante dos seus algozes, perante Pilatos e os sacerdotes, a jurar diante de Deus, ele não negou a sua palavra. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, tomou Deus por testemunha de que ele era inocente. Então, o juramento ou voto em si não é proibido ao cristão. Mas o que é que está em jogo aqui? Vamos voltar para vamos examinar pelo menos duas passagens no Antigo Testamento para lembrarmos o que é que está em jogo aqui, como devemos nos portar diante da necessidade, por exemplo, de firmarmos a nossa palavra. O que é que nós devemos fazer? Ou qual deve ser o equilíbrio buscado em situações onde nós devemos empenhar a nossa palavra? O que é que o Senhor diz a respeito disso? Vamos olhar então primeiro Deuteronômio capítulo 10, vamos para o 5º livro da Bíblia, marquem a carta de Tiago e examinem comigo Deuteronômio 10, versículo de número 20. Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 20. Vamos ler? Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, era uma orientação divina de que o povo de Deus o temesse, o servisse, a ele se achegasse e pelo seu nome jurasse. Então, não há problema nenhum em que os pais apresentem seus filhos ao batismo e jurem a Deus fidelidade diante dos votos que firmam, de que vão criar seus filhos ou seu filho nos caminhos do Senhor. Não há nenhum pecado em apresentar-se diante de Deus e diante da sua profissão de fé, ou da sua fé, jurar diante de Deus, ou jurar em nome de Deus, que você vai cumprir tudo o que votou, tudo o que você prometeu. Mas vejam que na mesma parte da Escritura, onde este assunto começou a ser tratado, há uma advertência, um cuidado que os crentes devem ter. Vamos para Levítico, voltando aí, capítulo 19, vejam só, Gênesis, Êxodo, Levítico, o 3º livro da Bíblia, Levítico 19, versículos 11 e 12, prestem bem atenção no que diz o versículo de número 12. Nós vamos ler os versículos 11 e 12. Vamos ler. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome,
pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, o juramento em nome de Deus não é proibido, mas proibido e pecaminoso é jurar falsamente em nome de Deus. Aí como é que nós podemos entender a exortação de Tiago, quando ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis? Ele está tratando aqui de algo que se tornou comum entre os judeus de sua época, quando eles tiveram uma preocupação tão grande em não quebrar o terceiro mandamento da lei de Deus, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, e com medo de usar o nome do Senhor, eles começaram a jurar, como cita Tiago, pelo céu, pela terra, ou por qualquer outro voto. Eles começaram a jurar em nome da minha mãezinha, que já partiu. Não é tão comum entre nós? Eles começaram a jurar por coisas, mas eles se esqueceram que acreditavam assim, que se jurassem não em nome de Deus, mas em nome de qualquer outra coisa, qualquer juramento poderia ser feito. Não. O que Tiago está dizendo é que o nosso juramento, se em nome de Deus, o nosso voto, ele precisa ser certo. E aí Tiago vai dizer que o seu sim seja sim, e que seu não seja não, para que você não caia em juízo. Então aqui nós temos uma orientação muito clara e que precisa ser aplicada por todos nós. Nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. E muitas vezes nós fazemos isso quando estamos aí corrigindo o menino, pelo amor de Deus. Ou então nós cometemos algum deslize, ai meu Deus do céu. Ou então, eu juro por Deus que eu não fiz isso e estamos fazendo. O que Tiago está dizendo é que cairemos em juízo se usarmos o juramento solene da maneira inadequada, da maneira errada. Pecaremos se tomarmos o nome de Deus e colocarmos o nome de Deus e utilizarmos o seu nome de qualquer forma. Muito mais se estivermos contrariando o mandamento bíblico de que eu não devo mentir. Eu devo falar a verdade, o meu não deve ser não e o meu sim deve ser sim. Então, vejam como estas coisas, ou estas verdades, elas se aplicam na prática. Nós temos trabalhado já, desde o domingo passado, pastorais sobre instruções para o culto, reverência quanto ao culto solene ao Senhor, como nós devemos nos comportar. Tudo isso envolve uma série de compromissos ou votos que nós fizemos. Então, quando nós, um dia, assumimos o compromisso de criar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor e não fazemos, estamos dizendo que o nosso sim é não. Quando nós assumimos o compromisso de ler a Bíblia com os nossos filhos e orar com eles e não fazemos, o nosso sim diante de Deus está sendo falso. Quando nós assumimos o compromisso diante de Deus de sermos fiéis, de sermos dedicados, de sermos solidários e envolvidos na obra do Senhor, e colocamos o reino de Deus em segundo plano, o nosso sim, então, se torna não. Quebramos um voto, quebramos um juramento. E a preocupação de Tiago, então, é a preocupação pastoral hoje, para que não caiamos em juízo, que sejamos fiéis nos votos que fizemos a Deus. E percebam, irmãos, que jurar por outras coisas não vai tirar de nós esta responsabilidade. Porque um dia eu jurei fidelidade à minha esposa aqui nesta igreja, e diante de Deus eu fiz isso. Então, quando eu sou infiel, ou se um dia for infiel para com ela, eu vou estar quebrando um compromisso que fiz com o Senhor. Se eu deixar de amá-la, cuidar dela, ampará-la, se eu for negligente nestas coisas, o meu sim se transforma em não. Então, a realidade ela é muito mais abrangente para que nós, mais uma vez, resgatemos a seriedade do uso da palavra e do compromisso que temos como cristãos. Em dias em que a palavra ela não tem mais validade, onde os homens eles juram e eles fazem aquele juramento com os dedos cruzados. Os irmãos sabem a história do dedo cruzado.
O dedo cruzado ele surge quando os jesuítas, os padres jesuítas, eles criaram esta forma de dizer que se com o dedo cruzado você poderia fazer algo que mesmo não acreditando ou podendo fazer, com aquele dedo cruzado, se não fosse desfeito, você poderia executar. Ou seja, você poderia mentir, mesmo a Bíblia condenando. Você poderia dizer que aquilo não era verdadeiro, embora você soubesse que era falso, porque aquilo ali estava lhe protegendo. Isso é superstição. E muitas vezes nós não cruzamos o nosso dedo. Muitas vezes nós agimos como o mundo age, sem cruzarmos os dedos, mas acreditando que podemos dizer coisas que não são favoráveis à palavra de Deus, porque nós acreditamos que podemos enganar ao Senhor. E a Escritura diz, não façamos isso para não cairmos em juízo. Então a palavra do crente, ela deve ser a palavra certa. A palavra do crente deve ser aquela palavra que assume o compromisso, que assume o horário, que assume o voto, que assume o que disse. A palavra do crente é aquela que mesmo que ele sofra dano, ele não volta atrás, mas ele vai cumprir aquilo que prometeu. Agora vamos voltar para Tiago e vamos ver que a instrução ela prossegue. E no versículo 13, Tiago vai dizer então como os irmãos deveriam se comportar em meio à peregrinação. Primeiro, não jurando de maneira falsa. Eles deveriam cumprir fielmente os seus votos. Percebam como nós necessitamos da graça de Deus, irmãos, porque somos pecadores e falhos e, vez por outra, somos pegos quebrando votos. Mas o Senhor, Ele passou naquela aliança já antiga, sem a presença de Abraão, justamente para mostrar que se Abraão passasse, o voto poderia ser quebrado. Mas porque ele passou sozinho, o voto que o Senhor fez jamais seria quebrado. Assim, Cristo não precisou da ajuda de ninguém para ir até a cruz. Porque se algum de nós fosse com ele, seria uma realidade que poderia falhar, um sacrifício que poderia ser quebrado. Mas ele sozinho faz aquilo que deveria ser feito e que jamais poderia ser quebrado. A palavra dele não volta atrás, não volta atrás. Agora no versículo 13, Tiago então vai trazer orientações sobre como os cristãos deveriam se comportar quando estivessem sofrendo, quando estivessem alegres e quando estivessem doentes. Vamos começar primeiro vendo a questão do sofrimento. Vamos ler o versículo de número 13, a primeira parte apenas, até onde nós encontramos a palavra oração. Vamos ler. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Então, sofrimento faz parte da vida cristã. O sofrimento faz parte da vida cristã. Nenhum cristão, ele pode admitir, ele pode dizer que se está seguindo fielmente a Jesus Cristo, que ele não está sofrendo. Porque sofrerão perseguição todos aqueles que seguirem a Jesus Cristo. Sofrerão perseguição todos aqueles que desejarem fielmente seguir a Cristo e cumprir o seu evangelho. De forma que, observem comigo, notem comigo, a instrução apostólica ela é bem diferente do que nós estamos vendo hoje. O falso evangelho, com a sua falsa pregação, ele não responde como a orientação bíblica. A pergunta é feita, está alguém sofrendo entre vocês? O falso evangelho diz então, declare a sua fé. Não aceite a sua situação. Está alguém sofrendo? Repreenda o sofrimento. Não há nenhuma passagem bíblica que faça menção a este comportamento totalmente contrário à orientação apostólica. Alguém entre vós está sofrendo, o que deve ser feito? Faça oração. Ore. Nós olhamos e percebemos sempre o povo de Deus buscando ao Senhor em oração em meio ao sofrimento. Nós percebemos que quanto mais se angustiava na alma o Senhor Jesus Cristo, mais ele fazia oração, levantava-se mais cedo para orar.
Nós sabemos que nem sempre, e como o sofrimento ele caminha junto com a alegria e com a plena satisfação que nós encontramos em Cristo, você pode encontrar uma passagem inusitada como Atos 16, onde depois de Paulo e Silas levarem uma grande surra por pregarem o evangelho, e eles estavam acorrentados, vocês vão dizer, mas pastor, ali eles não estavam orando, eles estavam cantando louvores a Deus. Então, esta realidade, ela caminha tão junta ao cristão, sofrer, se alegrar, adoecer, que por vezes elas se misturam. Mas a orientação bíblica dada por Tiago é aquela que nós encontramos no geral nas Escrituras Sagradas. Está alguém sofrendo entre vocês? Ore, confie na oração, faça a oração. E o que é a oração? Nossos padrões de fé definem muito bem. É o santo oferecimento a Deus das nossas ações de graças, da nossa súplica, da nossa confissão, da nossa intercessão, sempre em nome de Jesus Cristo. Então, o sofrimento, ele deve sempre ser tratado com oração. Percebam que quando nós olhamos a realidade da igreja sofrida e perseguida hoje, um crente que sofre, que entende por que está sofrendo, a primeira coisa que ele pede é oração. Por isso que geralmente nós conseguimos identificar bem quando alguém nos procura e procura a junta diaconal, os diáconos têm extrema experiência com isso, e eles revelam um problema de sofrimento. E aí, quando primeiramente nós respondemos assim, nós vamos orar por você, se a pessoa não entende, se realmente não é algo que ela de fato está sentindo, ela não vai aceitar a oração, ela vai querer o dinheiro. E a gente trata sempre dessas situações quando nós dizemos assim, então nós vamos orar por você, aí a pessoa diz, não, obrigado pastor, eu não quero oração não, aí cai fora. Porque ela nem espera para saber se você vai poder ajudá-la financeiramente, porque ela não está preocupada em você orar, em você colocar diante de Deus a sua situação, ela quer a resolução imediata do seu problema. E notem que quando alguém sofre, e aqueles cristãos estavam sofrendo, o que o apóstolo Tiago, então, inspirado por Deus, ele orienta é, não se queixem, vocês estão sofrendo, não murmurem, estão sofrendo, não julguem uns aos outros, estão sofrendo, não acreditem que o sofrimento não pode fazer parte da vida cristã, porque faz parte sim. Estão sofrendo? Orem, façam oração, façam oração. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos entregou um modelo de oração, e quando Ele nos ensinou a orar, Ele deixou claramente a instrução, nós devemos orar uns pelos outros, dizendo, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Tiago primeiro diz, o que é que nós devemos fazer se encontramos entre nós um crente sofrendo? Devemos lembrá-lo que bem-aventurados serão aqueles perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E se ele está sofrendo, convidemos ele para orar. Devemos confiar no poder da oração e por isso nós não devemos esquecer esta ordem bíblica. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão muito apropriada. Por que entre nós, cristãos, presbiterianos ou reformados, as reuniões de oração, elas são aquelas que são menos frequentadas? Por quê? Com isso eu não quero dizer que os irmãos estão deixando de orar. Com isso eu não estou querendo dizer que os irmãos estão se esquecendo de acompanhar no boletim os motivos de oração, os pedidos de oração, de maneira nenhuma. O que nós estamos aqui querendo dizer irmãos, é que orar, entendendo que a oração é um meio de graça, que o Senhor confiou ao seu povo, deve ser algo não somente experimentado individualmente,
mas coletivamente. Quando nós nos reunimos, e as nossas reuniões de oração, elas são frequentes, elas são participativas, nós começamos a conhecer melhor o nosso irmão, acompanhar o seu sofrimento e colocar diante do trono de Deus, com nossas orações, ou apresentando as nossas orações, a vida deste servo ou serva do Senhor que está sofrendo. Então, nós estamos muito bem treinados no conhecimento, no estudo, nós estamos muito bem treinados na maneira como conhecemos as doutrinas da Bíblia, e fazer oração atendendo à ordem divina é então tomar aquilo que conhecemos e colocar isto em prática. Então, irmãos, é um desafio para nós. Nós já iniciamos começamos hoje, o último mês do ano, de assumirmos um propósito, de nos reunirmos sempre para a oração, de nos engajarmos mais em oração. Nós precisamos, mais uma vez, retomar, redescobrir o privilégio que temos de orar uns pelos outros e, conhecendo o sofrimento, diferentemente do que o mundo pensa, do que o falso evangelho prega, apresentarmos na dependência do Senhor o sofrimento do cristão, do nosso irmão, daquele que está preso, daquele que é perseguido, daquele que ao nosso lado está enfrentando tribulação, de apresentar tudo isso e orar diante de Deus. Eu sei que se nós fizéssemos um esforço maior, nós participaríamos mais das reuniões de oração. Se nós fizéssemos um esforço maior, nós nos engajaríamos mais. Olha, vocês agora, irmãos que são pais, já estão com seus filhos, muitos deles já no período de férias. Não deixe seu filho ir ao cinema, ou ir ao parque de diversão, ou sair com os amigos na quarta-feira. Programe para outro dia da semana, diga, não filho, é na quarta-feira agora, eu sei que a semana, o ano foi corrido, mas agora nas férias, vamos aproveitar e orar uns pelos outros, vamos nos reunir com os irmãos. A Escritura, ela é clara, e ela mostra como nós devemos enfrentar o sofrimento, orando. E porque nós não estamos orando, por vezes nós estamos enfrentando o sofrimento da maneira errada. E aí nós nos angustiamos, nos deprimimos, nos desesperamos. Mas a Escritura é clara. Está alguém sofrendo? Faça oração. Segundo lugar, versículo 13, nós encontramos na segunda parte como agir estando alguém alegre. Vamos ler a segunda parte. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, percebam que fazer oração em meio ao sofrimento também é algo que acompanhado ou caminha junto com cantar louvores em meio à alegria cristã, a alegria da vida cristã. Se você encontra alguém triste, chame ele para orar. Se ele compartilha com você o seu sofrimento, ore com ele. E se ele está alegre, louve ao Senhor com ele. A expressão aqui, literal, é cante com instrumentos louvores ao Senhor. Então, o culto ao Senhor, o ato de adoração ao Senhor, é um momento onde nós declaramos as maravilhas de Deus, e se estamos alegres por isso, nós devemos cantar louvores. Louvor é reconhecimento. Louvor é a atitude do crente que percebe, que vê e que conclui que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E isto leva o crente a cantar. Agora percebam que se alguém está alegre, deve cantar louvores ao Senhor. E aí quando nós cantamos louvores ao Senhor, nós devemos fazer o melhor. Se alguém está feliz conosco, nós cantamos com ele. Se você se reúne na congregação dos santos e ele está sofrendo e você ora com ele, e ele está alegre porque em meio ao sofrimento ele está com Cristo, o Senhor está com ele, prometeu jamais abandoná-lo, você canta. E você canta aquilo que você crê. Você canta as maravilhas de Deus, e não podemos, irmãos, olhando para este quesito aqui, cantar como muitas vezes estamos cantando na igreja.
Muitas vezes nós estamos cantando na igreja de uma maneira extremamente triste. Muitas vezes nós estamos cantando os louvores de Deus sem entusiasmo, sem ânimo. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Às vezes a gente pensa que a alegria é pular, saltar e extravasar como o mundo extravasa. Não, nós não estamos em uma micareta nem um carnaval. Isso é coisa para ímpio. Mas no culto a Deus, nós cantamos ao Senhor, e aqui é uma responsabilidade dos que regem, dos que tocam e da congregação que canta. Porque quando nós cantamos ao Senhor, nós estamos declarando a glória de Jesus Cristo. E se mesmo estamos cantando um hino de confissão de pecados, nós não cantamos ele arrastado. Nós cantamos ele com aquela ênfase, com aquele sentimento, com aquilo que expressamos com a nossa voz. Se ele é um hino solene e de confissão, nós cantamos ele adequadamente. Se ele é um hino de marcha, nós cantamos ele adequadamente. Se ele é um hino de louvor, nós cantamos ele adequadamente. Então, cantar louvores é uma segunda atitude que o crente deve tomar em meio à sua peregrinação, quando percebe que alguém está alegre. E quando você olha para o seu irmão, quando você está na congregação, você está reunido, você está junto de todos aqueles que são redimidos do Senhor. Então, irmãos, notem como são atitudes simples, mas que nós devemos fazer com o coração agradecido, com o coração daqueles que experimentaram, daqueles que estão vivendo a salvação em Cristo. Cantar louvores, portanto, é uma chamada para que nós façamos o melhor. E a igreja de Cristo, neste quesito, deve fazer o melhor. Certa vez eu conversei com um irmão, ele não pôde vir à igreja, e alguns que não podem vir à igreja acompanham pela internet a transmissão. Então, a transmissão dos cultos pela internet, ela deve ter a menor frequência possível. Por quê? Se ela tem a menor frequência, é prova de que os crentes estão vindo para a igreja, pelo menos os daqui, né? O incentivo é que você venha para a igreja, você esteja aqui. Mas há situações onde você está evangelizando alguém que nunca ouviu o evangelho, pessoas enfermas que não podem vir à igreja, pessoas que tratam ou cuidam de outras pessoas doentes. E certa vez conversando com o irmão disse assim: pastor, eu pensava que nós estávamos em uma missa. E aqui, me desculpem a colocação, não estou criticando os missais, mas a colocação dele, a expressão dele foi porque parecia tão ritualista e tão pesado e tão arrastado aquele momento de louvor, que não se estava mais conhecendo a igreja presbiteriana de Aracaju, conhecida por cantar com alegria, com vibração, com sentimento. Então, cantar louvores ao Senhor é cantar os louvores a Deus, não como ladainhas ou vãs repetições, mas é cantar os louvores a Deus com alegria da alma, com alegria do canto dos redimidos, com alegria daqueles que, olhando para o seu irmão que está alegre, se alegra com ele. Então, quando vocês perceberem às vezes o pastor meio assim querendo se mexer e querendo que o povo cante, é para que a igreja cante a Cristo como o louvor ao Senhor deve ser, como o louvor ao Senhor sempre deve ser. Agora, nós chegamos no versículo 14, nós não vamos trabalhá-lo todo hoje, e nós só vamos começar a sua primeira parte. Eu gostaria de chamar a atenção, como o assunto ele é mais comprido, ele é mais longo, eu vou deixar para concluí-lo no próximo domingo. Mas vamos ler apenas o versículo 14 hoje. Vamos ler juntos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, Tiago, ele toma 3 orientações bíblicas claras para dizer o seguinte: primeiro, quanto ao sofrimento, o crente não pode ser impaciente. No tocante à alegria, o cristão não pode ser ingrato. E no que diz respeito à doença, ele não pode ser incrédulo. Vejam que interessante.
No sofrimento eu devo orar, porque a oração me faz paciente, perseverante, insistente em aguardar do Senhor uma resposta. Na alegria eu devo cantar louvores com sentimento de graça, de gratidão ao Senhor, porque se eu faço isso de uma maneira relaxada, revela ingratidão. Eu não tenho nem forças para cantar. E no que diz respeito à doença? Então, notem o que diz a Escritura: eu não devo ser incrédulo quanto ao poder da oração. Está alguém entre vós doente? Então, era uma situação de enfermidade enfrentada entre os crentes e que também ainda hoje acontece. O que é que deveria ser feito? Vejam só a confiança daquele apóstolo do Senhor no poder da oração. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Aqui há uma aplicação, um ensino muito prático para os nossos dias. Tiago, ele não está aqui desmerecendo o cuidado com a saúde, com o tratamento, com a medicina de maneira nenhuma. E os falsos mestres, eles pegam esta passagem e começam a dizer assim: olha, a gente não precisa de tratamento, a gente não precisa de remédio, a gente não precisa de nada, a gente só precisa da oração. Por outro lado, Tiago está mostrando aqui também que a reação, por vezes, do crente, o crente que estuda a Bíblia, o crente que analisa e compreende a soberania divina, é de agir com incredulidade quando encontra um irmão enfermo e deixa de orar por ele, ou de orar com ele. Tiago, então, está mostrando aqui qual o equilíbrio que nós devemos buscar. Na palavra de Deus, nós encontramos diversas orientações como a saúde do crente deveria ser tratada. Na maneira como ele comia. Por exemplo, Timóteo com problemas de estômago, o apóstolo Paulo orienta que ele acrescentasse um pouco de vinho à água para que pudesse tomar. Enfim, não há um esquecimento de que a medicina, de que o cuidado, de que a ciência é utilizada por Deus para cuidar da gente. Mas, ao mesmo tempo, não pode haver incredulidade do crente diante da doença. E Tiago aqui, ele descreve os pastores da igreja como aqueles que tinham cuidado pastoral com o seu povo. Os presbíteros da igreja, eles deveriam ser chamados se alguém estivesse entre os crentes enfermo. A enfermidade aqui, ou a palavra doente, ela literalmente traz a ideia de alguém prostrado, que não tinha forças de se levantar e se dirigir à casa do Senhor. O que deveria ser feito então? Aquele irmão deveria ser visitado, ele deveria ser assistido e a oração deveria ser feita sobre ele. Ele deveria ser ungido com óleo em nome do Senhor. A expressão aqui, ungir com óleo, traz alguns problemas, porque alguns acreditam que o óleo tinha um poder medicinal, aqui era óleo de azeite, de oliva, ou que o óleo tinha um poder miraculoso. Na realidade, o que nós notamos aqui em seu contexto é que o óleo, ele seria um símbolo daquela oração que deveria ser feita sobre o doente em nome do Senhor. Não era em nome do óleo, não era em nome dos presbíteros, mas era em nome do Senhor. O que nós temos aqui diante de nós era um dom muito claro, específico, visto por aqueles crentes, que era o dom de curar. Mas percebam que mesmo este dom, que poderia ser manifesto na oração dos presbíteros da igreja sobre aquele enfermo, não era algo que se marcava o dia, se marcava a hora, se marcava a reunião, e dizia assim: tragam todos os doentes que eu vou curar todos vocês. Não, só um homem fez isso, Jesus Cristo. O que os apóstolos nós percebemos em sua história é que nem eles mesmos sabiam o momento até que o Senhor mesmo agisse por meio deles para curar o enfermo. Vejam só Atos capítulo de número 2, um exemplo que nós podemos usar aqui, e que Atos capítulo 3, melhor falando, um exemplo que nós vamos usar aqui e que é extremamente prático. Atos capítulo 3,
descreve Lucas a história de como Deus usou o ministério apostólico naqueles dias, e o dom de curar fazia parte do ministério destes homens, mas eles sempre confiaram na soberania divina. Eles recebiam do Senhor naquele momento o poder, a capacidade para realizar esta cura, e esta cura nunca era feita em nome deles. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Esperava receber uma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Pedro e João passaram, eles não marcaram uma reunião para curar homens, mas um homem conhecido de todos pediu esmola, e no momento exato, Deus então concede aos apóstolos o dom para curar aquele homem. E ele diz então: eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. A semelhança de Cristo, eles fizeram a mesma coisa. Então, está alguém entre vós doente? O que é que a igreja deve fazer, e em situações específicas ela pode fazer sim? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele. Agora, quando os presbíteros oram, eles têm a plena consciência de que se o Senhor quiser, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem ou criança, receberão do Senhor a cura. Então, em nome do Senhor, estas pessoas deveriam receber oração, e em nome do Senhor é que nós não devemos ser incrédulos diante da doença e exercitar o meio de graça que é a oração, para suplicar diante de Deus saúde para o enfermo. Então muitas vezes nós dizemos assim: está enfermo, vai ao médico, e nós deixamos de orar. É um grande erro. Nós devemos encaminhá-lo para o tratamento médico, devemos, mas não devemos esquecer da oração, em nome do Senhor, que cura os homens usando os médicos, e que pode curar os homens independente de médicos ou de medicamentos. Então, o equilíbrio vai levar o cristão até a consciência de que, em nome do Senhor, ele deve fazer todas as coisas, inclusive orar por alguém enfermo. E o que dizer a respeito da unção com óleo? A unção com óleo permanece sendo um símbolo ou um sinal daquilo que acompanhou aqueles homens, ou daquele dom que acompanhava aqueles homens. Hoje, por que nós não oramos mais ungindo com óleo? E ainda hoje a igreja romana utiliza celebrando o sacramento da extrema-unção, porque entendemos que o óleo era apenas um mero símbolo, lembrando da oração em nome do Senhor e do dom do Espírito Santo, que capacita o crente a orar, e que pode usar o crente para, como veículo e instrumento nas mãos de Deus, fazer uma oração e aquele enfermo ser curado. Mas não podemos tomar agora o óleo e atribuir que este óleo é milagroso. E aí nós estamos vendo hoje as igrejas não somente tomando óleo, mas trazendo água do Rio Jordão, ungindo elementos, ungindo coisas, objetos, e atribuindo a estes objetos poder de cura. Quem cura é o Senhor, sempre foi o Senhor.
Quem realiza a obra e faz com que o crente se erga e se levante da sua enfermidade é o Senhor. Mas nós vamos ainda aprender e vamos ver no próximo domingo que quando nós observamos bem o poder da oração e como nós devemos agir diante das diversas situações, inclusive da enfermidade, nós precisamos confiar na vontade soberana de Deus. Mas nós vamos deixar para o próximo domingo, nós vamos continuar e vamos aprender mais. Apenas lembremos daquilo que vimos e que nós devemos seguir as orientações bíblicas claras da parte do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor porque entendemos que estas instruções, elas são dadas para nós ainda hoje. E para que busquemos equilíbrio e harmonia, e entendamos qual a vontade do Senhor para as nossas vidas, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos pacientes até a volta de Jesus Cristo, orando uns pelos outros quando percebermos que alguém entre nós está sofrendo. Orando por aqueles que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Orando e pedindo ao Senhor que não sejam impacientes aqueles que estão sofrendo angústia e perseguição por amor a Jesus Cristo. Desperta-nos, ó Senhor, a oração, ao desejo de orar, de interceder, de suplicar, de descobrir como a oração ao Senhor é poderosa, porque revela a nossa humildade e dependência, o reconhecimento de que tudo o que temos e o que somos vem do Senhor, e somente o Senhor pode abrir portas e fechá-las. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos agradecidos em meio à alegria que sentimos, porque somos nova criação em Jesus Cristo. De maneira que, se alguém está alegre, que cantemos louvores, que não sejamos ingratos e nem sintamos inveja dos nossos irmãos quando estão alegres, mas que possamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa, Senhor, o teu povo e desperta a nossa alma para um louvor sincero, humilde, reverente, mas alegre, cheio de sentimento, de convicção, que a reverência que devemos ter para com o teu santo nome, Senhor, não seja confundida com engessamento, com frieza, com indiferença, mas que cantemos com alegria, com satisfação, os louvores do Altíssimo. Também, Senhor, abençoa-nos, não permitindo que sejamos incrédulos diante da doença, que tenhamos a consciência de que crentes adoecem também, ficam enfermos, sofrem, precisam de tratamentos, mas, acima de tudo, precisam, ó Senhor, da oração do povo de Deus. Que os crentes não tenham vergonha, estando enfermos, de chamarem os seus presbíteros para que orem sobre eles, suplicando em nome do Senhor a sua cura, o pleno restabelecimento da sua saúde. Livra-nos, ó Senhor, da incredulidade, a ponto de não orarmos mais por nossos irmãos, achando que só os remédios resolvem este problema, e também da ignorância de acreditarmos que remédios não são importantes. Eles são usados pelo Senhor, que concede sabedoria aos médicos para cuidar da saúde dos enfermos. Mas dá-nos, ó Senhor, a consciência clara de que a oração que nós devemos fazer é a oração da fé, cheia de convicção de que só o Senhor tem poder para curar o enfermo, para levantá-lo de seu leito, para restabelecer a saúde daquela criança que muitas vezes está doentinha e febril. E quando nós olhamos, Senhor, nem mesmo os remédios dão efeito, ou os médicos dizem, nós já usamos todos os recursos possíveis. Mas a igreja ora, os presbíteros intercedem, e o Senhor levanta aquela criança. O Senhor retira aquele menino do leito, o Senhor livra aquela criança da morte.
Ajuda-nos, ó Senhor, a caminharmos assim, de fé em fé, dependendo do Senhor e cumprindo aquilo que assumimos e votamos diante do Senhor, na certeza, na convicção clara de que o Senhor é o nosso Deus e de que o Senhor nos traz orientações tão sábias e verdadeiras para que continuemos firmes, peregrinos em rumo em caminho ao reino celeste. É no nome de Jesus que oramos. Amém.